E hoje nós vamos falar sobre restaurando os propósitos. Diga, restaurando os propósitos. Eu vejo que todas as vezes o Senhor, Ele tem me levado muito a falar de propósitos, né? Que o Senhor, Ele tem, eu vejo que o Senhor, Ele está direcionando a minha vida para que você entenda, e tanto a mim como você entenda, que nós vimos a essa terra com um propósito. E hoje, nesta manhã, nós vamos falar sobre isso. Tempo de restaurar os propósitos. Diga, tempo de restaurar os propósitos. Por que será que cada um de nós está aqui nessa terra? Por que será que você veio para aqui? Por que será que você nasceu? Por que será que você até hoje está vivo? Muitas vezes a gente se interroga isso, né? Mas por que será até hoje eu estou vivo? Tantas pessoas já morreram antes de mim, tantas pessoas já foram, né, mais cedo do que eu ainda estou vivo até hoje. Por que será que eu ainda estou vivo até hoje? Pior do que a morte, queridos, é uma vida sem propósito. Pior do que a morte é uma vida sem propósito. Nós temos uma responsabilidade de deixar um legado para aquele que nos segue. E essa responsabilidade o Senhor deixou para nós. Um dia, quando você não estiver aqui nessa terra, porque nós estamos nessa terra, mas não sabemos até quando iremos ficar, não é isso? Porque o tempo de vida e o tempo de morte cabe ao Senhor, não cabe nem a mim nem a você. Você não pode dizer, hoje eu não quero ir, mas se o Senhor quiser que o leve, Ele vai levar, não é assim? Porque o tempo de nós nascermos e o tempo de nós estarmos um dia longe aqui dessa terra, estarmos na glória com o Senhor, só depende dEle. Só depende dEle um dia dar o porque Ele sabe o começo e o fim de todas as coisas. Foi Ele quem fez essa terra, foi Ele quem um dia, né, colocou você nessa terra, e Ele um dia sabe o dia que você vai estar com Ele na glória. Há muito tempo atrás eu ficava muito preocupada com isso. E eu ficava dizendo, Senhor, eu quero morrer. Senhor, não me leva agora não. Senhor, fica comigo um pouquinho. Senhor, e eu ficava assim naquela preocupação muito grande, mas eu não posso dominar a minha vida. Porque um dia eu entreguei minha vida ao Senhor e eu sei que quem pode dominar minha vida é só o Senhor. Amém? Então Ele sabe o dia que eu nasci, Ele determinou aquele dia para eu nascer e Ele determinará o dia que eu não estarei mais aqui nessa terra. E o que você e eu vamos deixar de legado nessa terra? O que as pessoas vão falar de você quando você não mais estiver por aqui? Será que eles vão dizer a você, aquela ali foi uma mulher abençoada, ela foi usada pelo Senhor, ela se colocou na mão do Senhor e nós vimos tantas coisas acontecer por intermédio da vida dela? Ou qual será, talvez ele pode dizer, mas aquela pessoa nem sei quem é. Não conheço, quem é essa pessoa, não sei quem é. Nós temos uma responsabilidade de deixar um legado para aqueles que nos seguem. Porque a morte é uma vida sem propósito, sem significado. Você não vai levar nada para lá onde você um dia vai. Talvez você não vá, talvez você suba direto para a glória com o Senhor, amém? Mas lá na morte ninguém leva mais nada, porque a morte é o fim de todas as coisas. A morte não tem mais significado para nada, não tem mais propósito. Para lá ninguém leva nada. E nós vamos ter, então, que deixar para essa geração, ou para aqueles que nos seguem, algo de nós. Algo que nós, né, nos colocamos em favor, talvez de uma causa, talvez de um propósito, mas nós vamos ter que deixar algo nessa terra. E dentro disso, existem 3 questões da vida que nós precisamos responder a nós mesmos. Nós precisamos parar e pensar em nós mesmos em relação a essas questões da vida. A primeira questão é a questão da existência da vida. Por que eu estou vivo? Por que eu e você estamos vivos? Essa é a primeira questão que nós temos que responder. Porque há pessoas que passam por essa terra sem entender o porquê estão aqui. Há pessoas que passaram por essa terra e não entenderam, né, o porquê estiveram aqui. E talvez você está nessa condição, você não sabe o porquê você está vivo até hoje, você não sabe qual o seu propósito, você não sabe o que você está fazendo aqui na igreja, você não sabe por que veio para essa igreja, você não sabe por que o Senhor um dia, né, veio a te redimir dos teus pecados, né, e trazer você para Ele.
essa é a primeira questão que nós precisamos responder, a questão da existência da vida, porque estou vivo. A segunda questão é a questão do significado da minha vida. Eu tenho valor? E essa é a segunda resposta que você tem que fazer para si próprio. A questão do significado da minha vida. Eu tenho valor? A terceira questão é a questão da minha intenção de vida. Qual é o meu propósito? A questão da intenção de vida é a terceira resposta que você tem que fazer nesta noite. Qual é o meu propósito? Então, dentro dessas questões, nós vamos falar sobre cada uma nessa noite, para que você possa, nessa manhã, para que você possa entender o porquê de você estar aqui, qual é o seu valor, qual é o seu propósito. A primeira questão que nós falamos nessa manhã é a questão da existência da vida. Por que estou vivo? Por que você está vivo? Quantos anos você tem hoje? Porque até hoje o Senhor deixou você viver. Você acha que o Senhor deixou você viver por acaso? Você acha que o Senhor foi bonzinho comigo até hoje, deixou eu viver, não me levou? Mas se o Senhor te deixou viver até hoje, é porque existe um propósito na tua vida. Amém, queridos? Se o Senhor te deixou viver até hoje, é porque existe algo a se cumprir na nossa vida. Porque quando nós pensamos na existência da vida, parece que estamos falando de uma coisa bem simples. Na verdade, não é bem assim. Não é simples. Porque cada pessoa e cada igreja, ela precisa descobrir o propósito da sua vida. E essa palavra falou muito forte no meu coração. Qual é o meu propósito de vida aqui nessa terra? O porquê o Senhor me trouxe a essa terra, o porquê o Senhor fez eu nascer. Né? Mas eu não era nem para nascer. Minha mãe tomou remédio para me abortar. Olha, eu falando de mim. Minha mãe tomou remédio para eu me abortar, porque minha mãe já tinha 3 filhos, minha mãe não queria ter mais, mas minha mãe teve 5. Né? Tomou de mim, tomou da minha irmã, mas eu nasci. E eu nasci por quê? Por que será que eu estou vivo até hoje? Eu estou viva até hoje. Porque cada pessoa e cada igreja precisa descobrir o propósito da sua vida. Existia um psicólogo, ele falou assim, Carl Jung, ele disse: eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que foi planejada para alguma coisa. Ou seja, a nossa vida foi planejada para alguma coisa. Nós não nascemos em vão. Nós não nascemos por acaso. Você já parou para pensar quantos e quantos espermatozoides brigaram lá para entrar lá no ventre da sua mãe? Milhões. Mas você nasceu. Por que será que você nasceu? Porque existia um propósito na tua vida de você nascer. Porque eu tenho um tio, que meu tio, ele sempre que a minha tia sempre que tinha filhos, era sempre em duplicidade. Né? Ela sempre tinha gêmeos. A primeira barriga que ela fez foi gêmeos, foi 2 meninas. Só que aquela menina nasceu, as 2 nasceram, e com pouco tempo, acho que elas tinham 6 meses mais ou menos, uma delas pegou pneumonia. Mas aquelas pessoas do interior, mas isso vai ser curado, vamos dar um remedinho aqui, um remedinho ali. As 2 sempre dormiam juntas, era o tempo todo juntas, para lá e para cá, dormiam no mesmo berço. Porque naquela época meu tio não tinha condições financeiras de comprar 2 berços, ele comprou um só e as 2 dormiam no mesmo lugar. Só que uma delas, por intermédio dessa pneumonia, veio a morrer. E aquela menina ficou o tempo todo, apesar dela ser bebê ainda, ela sentia falta da irmã, porque a irmã dormia ali do lado. Aí você diz, mas ela veio nascer e morreu, mas tudo há um propósito nisso. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. E depois ela veio ter uma nova barriga, gêmeos de novo, e 2 meninas novamente. Mas por que será então que o Senhor veio fazer com que ela nascesse e morresse? Porque existia um propósito naquela situação. Nada na vida acontece por acaso, nada na vida foi criado sem propósito. Seja na natureza, você acha que quando Deus criou a bananeira foi por acaso? Você acha que quando Deus criou a relva foi por acaso? Ou Deus criou a flora foi por acaso? Nada no mundo foi criado sem propósito, muito menos você. Muito menos você, que foi criado pelo Senhor também, o nosso grande Criador dessa terra. Porque viver a vida na terra sem entender qual o seu propósito, não vai fazer sentido.
não vai fazer sentido. Nós vamos passar por essa terra sem sentido, sem um propósito, sem ser usado pelo Senhor, sem fazer algo em favor do reino. Existia um homem chamado Joseph Taylor, ele disse que é o autor de um livro. Ele escreveu um livro e ainda disse assim, eu não tenho respostas para o sentido da vida, eu não quero mais procurá-lo. Mas isso não é para nós. Tem pessoas que vivem assim, eu não tenho resposta mais para o meu sentido da vida, eu nem quero mais procurá-lo. Isso não é para nós. Se nós nascemos, existia um propósito do Senhor na nossa vida de nascer. Talvez houve dificuldade, houve problemas, como o meu filho. Até para ele não nascer, eu tive que tomar remédio do 4º mês até o último mês de gestação, para que ele viesse a nascer. Mas tudo aquilo ali, havia um propósito na minha vida e na vida do meu filho. Porque meu filho era para nascer, ele não era para morrer. Nada na vida nasce sem um propósito. Nada na vida é criado sem propósito. E a questão da existência é algo que precisa estar resolvido em nosso coração. A questão da existência é algo que precisa estar dentro de nós resolvido. Porque a vida, ela tem um sentido. A vida, ela tem um significado. Você está aqui, existe um significado. Quem sabe você não nasceu para resolver algo na vida de alguém? Quem sabe você não nasceu para cuidar de uma pessoa? Quem sabe você não nasceu para fazer algo em favor dessa terra, para melhorar esse mundo? Lá em Jeremias 20:18, a palavra do Senhor diz que Jeremias chegou a uma certa época da vida dele, que ele começou a dizer, por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Foi para isso que você saiu? Jeremias estava passando por um momento muito difícil, ele estava muito indignado com o seu ministério, e ele chegou a escrever isso, tanto que existe um livro da Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Foi quando ele estava indignado com o ministério, ele não estava mais aguentando, e ele chegou para Deus e disse, por que eu saí do ventre da minha mãe? Será que só foi para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Queridos, todos nós passamos por decepções, por dificuldade, por circunstâncias na vida. Mas todas elas, a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E todas as tempestades que nós passamos na nossa vida, existe um propósito. Nada é por acaso. Você passa porque existe algo do Senhor para você. Existe algo que o Senhor quer fazer na sua vida. Existe algo que o Senhor quer fazer através de você. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 16:4, ele diz, o Senhor faz tudo com um propósito. A criação foi feita com um propósito e Deus nos permite passar por determinadas situações com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Está lá em Provérbios 16:4. Vamos dizer, o Senhor faz. Diga, o Senhor faz tudo com um propósito. Então, se você está passando por essa situação, existe um propósito. Eu não sei como você se encontra agora, mas eu sei que existe um propósito nisso tudo que você está vivendo. Por isso que o Senhor diz lá em Efésios 1:4, ele disse, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quem escolheu você foi? Quem lhe escolheu foi? E Deus lhe escolheu antes da criação do mundo. Antes desse mundo vir a estar, ou nós estarmos nele, o Senhor já havia nos criado. E a palavra do Senhor diz em Efésios que ele nos criou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Na Bíblia, a mensagem, a palavra do Senhor diz assim, muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos tinha já na mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Olha que coisa maravilhosa. Foi o amor de Deus por nós. O foco dele foi o amor. E ele nos fez nascer por causa do amor. Deus diz que ele criou você para amá-lo.
Deus diz que Ele criou você para sempre. Deus o criou para amar você para sempre. Deus o criou para amá-lo para sempre. Você não nasceu do nada. Você não nasceu porque você queria nascer, porque seu pai queria que você nascesse, ou sua mãe, ou sua avó, ou quem quer que seja que queria que você nascesse. Você nasceu por causa da vontade de Deus. E Deus diz que Ele criou você para amá-lo. Tem uma história que fala que durante a Segunda Guerra Mundial, havia muitos prisioneiros em um campo de concentração nazista na Hungria. E ali naquele campo, né, naquela época, as coisas eram muito difíceis, né? Eles queriam a todo custo, né, fazer com que aquelas pessoas fossem escravizadas, né? Porque não eram da mesma raça deles, eles tinham que sofrer, eles tinham que pagar, como diz aí, o pão que o diabo amassou, porque era necessário, porque não tinham cor como a deles. E lá na Segunda Guerra Mundial havia prisioneiros em campo de concentração nazista na Hungria, que eles estavam ali. Então, o que foi que eles pegaram? Pegaram aquelas pessoas e colocaram, né, para que elas pudessem estar processando esterco humano em uma fábrica. Olha que coisa horrível. Quem já viu esterco aqui de gado sabe como é. Imagine esterco humano. Colocou aquele povo ali para eles estarem processando esterco humano em uma fábrica. Os aliados chegaram lá, bombardearam aquela fábrica e estouraram tudo ali naquele lugar. Aí os prisioneiros não tinham mais nada para fazer. Mas os soldados nazistas, como queriam que eles sofressem, pagassem, né, porque eles não tinham a cor, porque eles precisavam pagar por aquilo. O que foi que eles fizeram? Fizeram com que os prisioneiros, então, carregassem todo o entulho que sobrou da fábrica para um outro terreno. No dia seguinte, fizeram trazer o mesmo entulho de volta. No outro dia, tiveram que carregar o entulho outra vez para o outro terreno. E assim foi todo dia, eles fazendo isso sem sentido e sem finalidade. Porque qual é o sentido de você carregar esterco humano de um lado para o outro? Pelo amor de Deus, né? Ninguém gosta de carregar aqui, né? Esterco, na verdade, é cocô, né? Eles ficavam carregando cocô de um lado para o outro, de um lado para o outro. Num dia carregava para um lado, no outro dia carregava para o outro. Qual é a finalidade disso? E eles faziam isso todos os dias, sem sentido, sem finalidade. Era só trabalhar na mesma coisa todo dia, sempre igual, sempre sem sentido algum. Eu não sei se Deus está falando com alguém, porque tem pessoas que às vezes trabalham naquele lugar ali sem sentido, sem significado de trabalhar ali, trabalham porque tem que trabalhar. Aí começou a acontecer uma coisa, porque a intenção daqueles nazistas não era simplesmente fazer com que eles carregassem o esterco de um lado para o outro, ou de um outro para o lado, do outro lado para o outro. A intenção daqueles nazistas é fazer com que aqueles prisioneiros sofressem um problema psicológico. Eles fossem ativados no psicológico deles, ou seja, eles queriam que aqueles prisioneiros de guerra sofressem, né, por causa do psicológico, porque o psicológico é algo muito sério. Quando você não consegue tratar o psicológico, o resto adoece. E aqueles prisioneiros começaram a enlouquecer. Porque imagine você levar o esterco para um lado, num dia, no outro dia pegar, levar para o outro. A intenção deles, então, era fazer com que aqueles prisioneiros começassem a enlouquecer, e foi o que aconteceu. Começaram a perder a vontade de viver, porque não havia sentido, não havia propósito em seu trabalho. Eles ficavam somente carregando o entulho para lá e para cá. E muitos deles, então, começaram a fazer o quê? Começaram a se jogar em cima dos guardas para ver se levavam um tiro. Porque se eles morressem, acabava então a vida deles. Acabava tudo. Na verdade, eles queriam então cometer um suicídio. Mas assim como essas pessoas, existem pessoas que estão assim. Estão vivendo uma vida sem sentido, sem significado, não sabem o porquê vieram, não sabem o porquê estão vivendo, o porquê estão trabalhando naquilo, o porquê estão fazendo aquilo. A vida na terra, queridos, ele excede nossa ocupação, não é só ocupação. A vida na terra não é só ocupação. Diga, a vida na terra não é só ocupação. Porque tem pessoas que acham que eles vieram à terra só para trabalhar.
Eu não estou dizendo que você vai largar o seu trabalho, pelo amor de Deus. Você vai continuar trabalhando. Mas você tem que trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você quer, naquilo que você planejou para a sua vida. Mesmo que agora você não esteja, mas veja que em tudo aquilo que Deus lhe coloca, há um propósito determinado pelo Senhor. Você acha que eu trabalhei, eu fiquei durante 4 anos numa faculdade, eu fui trabalhar durante 10 anos, e aqueles 10 anos tudo foi em vão? Não foi. Porque aqueles 10 anos na minha vida me acrescentaram muito do que eu sou hoje. A vida na terra excede nossa ocupação. Porque ali, quando eu estava ali trabalhando naquele lugar, eu ajudei muitas vidas. Eu declarei a palavra do Senhor. Eu falei de Jesus para muitas pessoas que estavam ali naqueles leitos de hospitais, pensando que a vida deles não tinha mais fim, não tinha mais jeito, não tinha mais propósito. E quando muitas vezes eu chegava ali e dizia, existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que pode lhe curar, existe um Deus que pode restaurar a sua vida. Existe um Deus que mesmo que hoje você não esteja bem e amanhã você não esteja melhor, ou talvez não esteja aqui, mas esse Deus, ele pode te dar a vida eterna. A nossa vida na terra excede nossa ocupação. Encontre sua satisfação em Deus. Não existe trabalho insignificante. Olha o que eu disse aqui. Todo trabalho, ele tem um significado na nossa vida. Mas você tem que se sentir significante naquele trabalho. Você não foi feito para ficar indo de um lado para o outro sem sentido, sem construir nada significante nessa vida. Você não foi feito para isso. Existem 3 níveis de vida na terra que as pessoas hoje, elas vivem dessa forma, elas vivem desse jeito. Elas vivem conforme manda, como muitos dizem aí, conforme a banda rolar. E o primeiro nível que as pessoas hoje vivem é o chamado nível de sobrevivência. Tem pessoas que estão só sobrevivendo. Elas estão igual aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Mas eu quero dizer para você que você tem uma escolha. Você tem uma escolha e ela está nas suas mãos. De não deixar a vida lhe levar, mas de tomar um rumo para a sua vida, de dar um rumo para você, e isto é para você. Você tem que dar um rumo na sua vida. Você é obra-prima da criação do Senhor. Mas tem pessoas que só vivem da sobrevivência. E este é o primeiro e mais baixo nível. Não vamos viver apenas por viver. Não vamos apenas sobreviver. Simplesmente sobreviver. Você acha que isso é algo que Deus planejou para nós? Deus não disse isso. Deus disse que nós iríamos ter uma vida e vida com abundância. Vida com abundância. Porque o nível de sobrevivência é onde vive a maioria das pessoas. Hoje em dia, elas vivem assim, só sobrevivendo. Para ter uma depressão é daqui para ali. Porque se ela está só sobrevivendo, ela vai dizer, eu não tenho sentido, eu não tenho significado, para que eu estou aqui, para que eu vim para essa terra, para que isso? Elas estão no modo sobrevida, né? Existem vários modos, o modo avião, né? O modo silencioso, o modo vibra, e essa pessoa ela está no modo sobrevida. Diga assim, mas eu não quero, mas declara, diga, eu não quero estar no modo sobrevida. Existe outro nível de vida que as pessoas vivem hoje, é a chamada sucesso. É a vida de sucesso. Um passo além está um modo melhor de vida, né? Um melhor do que a sobrevida é a vida de sucesso, que é o nível de sucesso. É aquelas pessoas que são fúteis. Eu não sei se você já viu a pessoa, ou eu vou sair hoje, eu vou para a praia, tira uma selfie, bota lá no Facebook, ninguém nem sabe se ela vai para a praia ou não, né? Mas ela disse que está indo para a praia. Às vezes ela bota ali até uma roupinha de praia, mas não sabe se ela está indo para a praia. Elas vivem, elas têm prioridade, elas têm propriedades, ela tem liberdade, ela tem boa saúde, né? Hoje, principalmente a parte de boa saúde, as pessoas tiram muita selfie na academia. Eu estou vivendo uma vida de sucesso, olha aqui meu corpo, olha como eu estou, né?
são bem-sucedidos, em algumas vezes são bem-sucedidos, eu não estou dizendo que elas não são, pode ser que elas sejam, mas é uma vida fútil, é uma vida que não acrescenta nada. Elas querem mostrar que elas são, muitas vezes, o que não são. Elas mostram o que têm, às vezes não têm. Elas mostram o que estão, mas às vezes não estão. E a razão é porque é preciso mais do que status para nos satisfazermos. Tem pessoas que só vivem de status para satisfazer. Porque eu tenho que ir nisso, eu tenho que mostrar aquilo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mostrar que eu estou com a vida sucedida, eu estou com a vida boa, eu estou com a vida lá na frente. Porque eu estou com isso. Outro dia, eu estava em algum lugar e uma pessoa chegou para mim e perguntou para mim, e falou assim, e aí, como é que você está? Uma colega minha antiga do trabalho. Aí eu digo assim, eu estou hoje só como pastor, eu estou lá na igreja, né, que eu já tinha eu já fazia isso há muito tempo na minha vida, eu continuei fazendo isso, né? Ela disse, mas só isso? Eu falei assim, não só isso, não tudo isso. Ela falou assim, mas menina, não fique só nisso. Você tem que ter uma garantia de vida. Como é que você lá na frente vai se garantir? Faça um concurso, menina, faça um concurso. Eu falei assim, eu não quis, tipo assim, dizer a ela, não, deixa quieto e tal. Eu falei assim, não, ok, tudo bem. Deixei ela passar. Tem pessoas que vivem assim o tempo todo nessa futilidade, achando que status é tudo importante, é importante, mas o sucesso é importante, mas com propósito. O sucesso, ele é importante, mas com propósito. Porque se colocarmos todo o nosso empenho em só ganhar dinheiro, ou talvez ser aceito pela sociedade, você verá que só ganhar dinheiro é insaciável. Quanto mais você ganha, mais você quer. E eu sei disso porque quando eu trabalhava na UTI, eu ganhava muito bem. E eu queria muito, eu queria comprar as coisas, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria... Porque o dinheiro, ele é insaciável. Quando você tem dinheiro, você quer ter mais e mais e mais. Então, o sucesso sem propósito, né? O sucesso é importante, mas ele tem que ter um propósito. Então, você verá que só ganhar dinheiro é insaciável e as pessoas também são. As pessoas também são insaciáveis. Quanto mais você coloca foto no Face, quanto mais você coloca foto no Instagram, quanto mais você coloca foto em vários lugares aí, mais as pessoas vão querer fotos suas. E quando você não adicionar uma foto, elas estão achando que você está com algum problema. Porque as pessoas também são insaciáveis. Você precisa passar para o terceiro nível, porque só sucesso não é importante. O sucesso é importante com um propósito. Se o Senhor te fizer bem-sucedido nessa vida, existe um propósito nisso. Nós vemos aí que nós elegemos tantas pessoas, nós, graças a Deus, conseguimos eleger pessoas aqui na igreja. Mas aquilo ali que nós fizemos é porque existe um propósito na vida daquela pessoa para nós. O sucesso, ele tem que ter um propósito. Você precisa passar, então, para o terceiro nível, porque só sucesso e só sobrevida não é importante. Você precisa ter significância. Diga, eu preciso ter significância. E nesse nível, nós não falamos apenas de uma sobrevida. Não é o sucesso, mas é o nível do significado. O porquê eu estou aqui nessa terra. Quando você terminar a sua vida nessa terra, porque todos nós um dia vamos terminar nossa vida nessa terra, irmão. Caia. Todos nós vamos terminar nossa vida um dia nessa terra. E quando você terminar um dia a sua vida nessa terra, o que você vai deixar? O que você vai deixar nessa terra? Seus filhos, para os seus filhos, do seu ministério, lá no seu trabalho. O que você vai deixar para essas pessoas? E isso é algo que nós temos que nos perguntar. Como é que você vive esse nível de significância nessa terra? Porque chegar lá, né, tem que passar por 3 coisas para você chegar no nível de significância.
Você sabe o sentido da vida? Você sabe por que você está aqui? Isso se chama-se significância. Você sabe o sentido da vida? Você sabe o quanto você importa para Deus? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? E o está vivenciando? Você está vivenciando esse propósito de Deus para a sua vida? Porque quando nós conseguimos responder essas 3 perguntas, isso dá a nós um significado. Isso dá a nós uma significância. Em síntese, essa é a grande sentença da vida. Você foi criado para ser amado por Deus. Diga, eu fui criado para ser amado por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você foi criado para ser amado por Deus. Basicamente é para isso que você está vivo até hoje aqui neste momento. Porque você foi criado para ser amado por Deus. E a vida com propósito é uma resposta a este amor. Quando nós respondemos a este amor, por intermédio da nossa vida, colocando nossa vida com um propósito para o Senhor, nós estamos fazendo com que isso que o Senhor tem nos dado, que é o amor, tenha um significado. Você foi criado para ser amado por Deus. Então, depois da questão da existência, que nós aqui falamos, né, nesta manhã, por que será que eu estou vivo? Existe outra questão, que é a questão da significação. Eu tenho valor? Você tem valor? Você tem valor? A palavra do Senhor diz lá em Isaías 49:4, na versão NVI, ele disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada, é para isso. Porque tem pessoas que estão assim, elas têm se afadigado sem propósito. Eu tenho me cansado, eu estou com um problema, eu estou com a situação, e elas ficam ali se afadigando por aquela situação, não tem nem propósito. Ou talvez tem outras que têm gasto sua força em vão. Eu vou gastar, e vai para lá, e vai para cá. Quando o Senhor diz que Deus dá enquanto nós estamos dormindo. Tem gasto sua força em vão e para nada. Você tem algo na sua vida que é eterno, que é o Espírito Santo de Deus. Um dia, quando você não estiver mais entre nós aqui, o Espírito de Deus que está em você vai voltar para Ele. E isso é eterno. Isso é eterno. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 44:2, ele diz: eu sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Olha que coisa maravilhosa. Desde o dia que você nasceu, Deus tem te ajudado. Ainda que você não tenha visto, ou você tenha dito: o Senhor se abandonou, meu Senhor me abandonou. Ele não te abandonou. A palavra do Senhor é bem clara. Ele diz: desde o dia que você nasceu, Ele tem te ajudado. É a versão, nova tradução na linguagem de hoje. Desde o dia que eu nasci, desde o dia que eu te criei, eu tenho te ajudado. Lá no Salmo 139:16, a palavra do Senhor diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 33:11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Todas as gerações. Vai ser seu filho, vai ser seu neto, vai ser seus bisnetos, vai ser todos aqueles que vierem depois de você. O propósito do Senhor vai se cumprir por todas as suas gerações, porque nós fomos feitos para viver eternamente. Você foi feito para viver eternamente. Ainda que você não esteja mais aqui, mas lá na glória você vai estar com o Senhor. Não se deixe abater, porque tem pessoas que, mas isso aconteceu, mas por que isso? Não se deixe abater pela opinião dos outros, porque tem pessoas que vivem em função da opinião das pessoas. Tenha uma vida bem resolvida.
Você sabe o que dizer uma vida bem resolvida? É você entender quem você é em Cristo Jesus. Independente do que as pessoas falam de você. Você tem que ter uma vida bem resolvida. Porque tem pessoas que ficam aí nas redes sociais e porque a pessoa falou não sei o que dela, ela já pega assim, olha, agora eu vou. Bota lá, bota a pessoa, bota o nome dela, deixar de seguir. Você pode deixar de seguir sim, porque você tem que botar pessoas na sua vida que lhe acrescentem, que lhe façam bem, que lhe façam você crescer, que façam você melhorar. Mas tem pessoas que você deixa ali para quê? Para que fica com aquela pessoa? Não se deixa abater pela opinião dos outros, tenha uma vida bem resolvida. Uma vida bem resolvida é uma pessoa que é madura, ela sabe interpretar as coisas do jeito que é necessário ser interpretado. Você não tem que agradar as pessoas, não, você tem que agradar ao Senhor. É por isso que lá em 2 Coríntios 5:1, a palavra do Senhor diz que quando nós fomos feitos para viver eternamente, porque nós vamos durar aqui não vamos durar muito tempo, mas um dia o Senhor vai nos levar para estar com Ele. Ele diz lá em 2 Coríntios 5:1, ele diz, sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa lá no céu. E essa casa, ela não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Ela durará para sempre. Ela vai durar para sempre. Então essa é a segunda questão que você tem que entender. Qual é o seu valor? Qual é a sua significância? Qual é o seu valor? A terceira questão que você tem que responder é a questão de sentido. Qual é o meu propósito? Tudo começa, queridos, em Deus e continua com Deus e termina com Deus. Diga, tudo começa com Deus, continua com Deus e termina com Deus. Lá em Provérbios 9:10 diz, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Você quer entender o significado da vida? Você quer entender o propósito da sua vida? Você descobre o seu propósito de vida conhecendo Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você descobre o seu propósito de vida nessa terra. Porque tudo começa com Deus. Por isso que lá em Colossenses 1:16 a palavra do Senhor diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você foi criado para Ele. Salmos 89:47 diz, terás criado em vão todos os homens? Está tudo em Deus, querido. Você não pode descobrir os propósitos da vida olhando para dentro de você. Na sua breve e curta e passageira vida, você foi feito com um propósito. É por isso que lá no Salmos 89:47 ele diz, terás criado em vão todos os homens? Será que Deus criou você em vão? Será que Deus criou você só para você procriar nessa terra? Será que Deus criou você só para casar? Será que Deus criou você só para trabalhar? Não, Deus criou você para muito mais do que isso. Deus não criou você apenas para você ficar tendo dificuldades, para você passar por situações, por circunstâncias. Será que Deus me criou só para isso? A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 9:10, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Quando nós conhecemos Deus, nós compreendemos as coisas e nós temos noção das coisas. Se você conhece, se você vai entender o propósito de Deus para a sua vida, você precisa conhecer a Deus. Se você quer entender o propósito de Deus para a sua vida, você precisa conhecer a Deus. É simples. É difícil? Não. É só você conhecer a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que prosseguir e conhecendo a Deus todos os dias, prosseguir em conhecer ao Senhor, prosseguir e conhecer ao Senhor.
Isso pode demorar um pouco, porque entender os propósitos de Deus para a sua vida leva tempo. Mas tenha certeza, Deus vai lhe mostrar qual o seu propósito nessa terra. Deus vai mostrar. E a chave desse ponto é isso: eu descubro o meu propósito conhecendo Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu descubro o meu propósito nessa terra. Por isso que lá em Colossenses 1,16, a palavra diz na Bíblia, a mensagem, ele diz: pois todas as coisas, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tudo começou com ele e encontra nele o seu propósito. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Está lá em Efésios 1 hoje. Então nós precisamos descobrir o nosso propósito. E para descobrirmos, nós temos que conhecer a Deus. É fácil. É só você conhecer a Deus. Diga, é só eu conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu descubro qual é o meu propósito nessa terra. Meu propósito nessa terra. E o que eu faço então para restaurar os propósitos da sua vida? O que eu faço para restaurar os propósitos que eu tenho para a minha vida? O que eu preciso fazer? O que você precisa então para restaurar os propósitos de Deus para a sua vida? O que é necessário que você faça? A primeira coisa que você precisa entender nesta manhã é que para você restaurar os propósitos de Deus para a sua vida, você precisa focar em Deus. Foque a sua vida em Deus. Mas por quê, pastora? Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 22, 37 a 38, ele diz, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Para eu descobrir o meu propósito, eu tenho que focar a minha vida em Deus. Não tem como, queridos. Quanto mais eu foco em Deus, mais Deus vai me mostrando. E eu tenho visto isso, eu me focando no Senhor, e o Senhor me mostrando, o Senhor me abrindo meu entendimento, o Senhor dizendo, olha isso, é dessa forma. E Ele começa a direcionar você para aquilo que Ele tem para a sua vida. É claro isso, porque eu estou vivendo essa experiência. Quanto mais você foca em Deus, mais o Senhor começa a destronchar para você aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele começa a liberar as portas, Ele começa a liberar as coisas para que você possa seguir aquele caminho que Ele tem para você. Mas por que eu falo isso? Porque tem pessoas que estão focando em várias coisas, mas não estão focando no que é importante, que é focar nossa vida em Deus. Porque quando nós focamos a nossa vida em Deus, a palavra do Senhor diz, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso focar minha vida em Deus. Eu preciso ser um adorador do Senhor. Mas pastor, eu não sei cantar, mas adore ao Senhor todos os dias da sua vida. Isso é adoração. É você entender que você foi feito para a glória dEle e para o louvor dEle. Adore ao Senhor da sua forma, do seu jeito. Foque sua vida em Deus. O segundo requisito é que você tem que enfrentar e vencer os problemas da vida junto. Porque tem pessoas hoje que entram em depressão, por quê? Porque a pessoa quer resolver o seu problema sozinha. Aí sozinha ninguém resolve nada. Sozinho ninguém resolve nada. Mas quando nós enfrentamos e vencemos os problemas da vida junto, nós conseguimos resolver todas as coisas. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5, 10 a 11, a palavra do Senhor diz que Ele morreu por mim, por você, por cada um de nós. Ele não morreu só para si. Ele morreu, aqui tem dizendo que Ele morreu para si? Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se. Ele diz, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Eu preciso ter comunhão com as pessoas. Diga, eu preciso ter comunhão com as pessoas.
De que forma eu vou ter comunhão quando eu vou na igreja, quando eu vou na célula, quando eu fico com minha família, quando eu tiro um tempo para ver minha parentela? Eu preciso ter comunhão com as pessoas. Porque quando você estiver passando por uma situação difícil, não vai ser que nem um dia eu estive lá no trabalho e uma mulher estava doente, mas o problema dela não era físico, era emocional. Ela não tinha ninguém, até para ela se internar, ela foi sozinha. Você precisa enfrentar e vencer os problemas da vida junto. Porque a pior coisa da vida é você viver a vida inteira e morrer sozinho. Alguém quer morrer só aqui? Ninguém quer, misericórdia. Mas para que você possa entender os propósitos de Deus para a sua vida, você precisa enfrentar e vencer os problemas da vida junto. Não podemos viver isoladamente. A vida do outro importa. É por isso que nós vivemos em células aqui na nossa igreja, porque nós entendemos que nós não podemos abraçar todos, nem eu, pastor, não podemos abraçar todos, mas existe um líder de célula que pode, existe um membro de célula que pode, existe uma pessoa ali que pode te abraçar mais do que nós. A nossa vida, ela não pode ser isolada. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. A vida não pode ser isoladamente. A vida do outro importa para nós. E esse segundo requisito é que você precisa enfrentar e vencer os problemas da vida junto. O terceiro é que você precisa fortalecer a sua fé diariamente. Diga, eu preciso fortalecer a minha fé diariamente. Você come todo dia? Você bebe todo dia? Pois é, da mesma forma a nossa fé, ela precisa ser alimentada todos os dias. Sabe por que a nossa fé precisa ser alimentada todos os dias? Porque ela vai ser combatida todos os dias. Ou você acha que o inimigo fica esperando, não, eu vou dar um tempo para ela ali, né? Para que ela não venha, né? Eu vou dar um tempo para ela agora ela ficar um pouquinho livre de mim. Não, o inimigo não brinca em serviço. O inimigo fica o tempo todo combatendo a nossa vida. E de que forma eu vou? E de que forma eu irei contra ele? Eu tenho que fortalecer a minha fé diariamente. Diariamente eu tenho que fortalecer a minha fé. Vim à igreja. Porque tem pessoas que acham que só lá, né, assistir no YouTube vai ser importante. Eu lá no YouTube, eu ouvindo, eu vou receber aqui, Senhor. Meu irmão, pode até receber. Mas é muito melhor você receber aqui na igreja. Você tem que vir à igreja para fortalecer a sua fé. Você tem que ler a Bíblia diariamente. Você tem que ter um livro que pode te encorajar, que vai fazer você crescer, vai fazer você amadurecer. Fortaleça a sua fé diariamente. Tomar uma porção de fé diariamente, nós precisamos fazer isso. Por isso que o Senhor diz lá em Hebreus 6:1, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, tenha a sua fé fortalecida. De que forma eu vou ter minha fé fortalecida? Por intermédio do discipulado também. Assim como eu disse que nós temos que enfrentar os problemas juntos, nós temos que ter um discipulado. Aquele discipulado vai me fortalecer. E hoje eu vejo que o discipulado, ele faz toda a diferença na minha vida. Porque o discipulado é crescimento. Crescer, querido, é inerente à vida. Ou você vai viver a vida inteira como um neném. Alguém é neném aqui? Todo mundo cresceu, né? E amadureceu, né? Não, irmão José? Irmão José amadureceu bastante, olha como ele está hoje. Firme e forte no Senhor. Isso quer dizer que ninguém fica a vida inteira como bebê. Todo mundo fica como bebê, depois fica como criança, depois fica como adolescente, depois é um jovem, depois um adulto, depois um idoso e depois vai para a glória. Amém? Né? Então, crescer é inerente à vida. A vida é feita de etapas e processos. E tem pessoas que precisam crescer. Você já viu aquelas pessoas que ficam o tempo todo com mimimi? Ah, não. Eu não vou na igreja hoje porque eu vi que a irmãzinha olhou para mim de um jeito.
Não vou mais naquela igreja. Eu vou procurar outra, porque a igreja é o que não falta hoje. Vamos crescer, vamos amadurecer. A palavra do Senhor mesmo diz, olha, avancemos para a maturidade. Você vai para outra igreja, você vai lá encontrar os mesmos erros e imperfeições naquela outra igreja, não adianta. O problema às vezes está em você, você tem que mudar de atitude, tem que amadurecer e crescer. A palavra do Senhor diz que nós temos que avançar para a maturidade. Há pessoas que só vivem em função da expectativa do outro. Você vem para a igreja por quê? Por causa do outro ou por causa de Jesus? Por causa de Jesus. Então nós precisamos fortalecer nossa fé diariamente, precisamos procurar encontrar o nosso ministério. Efésios 4, 12 a 13 diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A vida cristã não é só consumir, mas é dar também, viu, irmãos? A vida cristã não é só consumir, é dar também. Tem pessoa que só quer se consumir. Nós estamos aqui para o serviço a Deus e às pessoas. Você tem que servir. Não podemos não servir. Porque aqui a palavra do Senhor não diz que nós não podemos não servir. Ele diz que nós temos que chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo, quando veio à terra, ele serviu a si próprio? Ele serviu aos outros. Ele deu do que ele tinha. Se você tem, dê o que você tem. O que você tem? Dê aquilo que você tem. Ensine outras pessoas, passe para outras pessoas aquilo que você tem. Transfira aquilo que você recebeu. Rick Warren diz assim, a igreja não existe para satisfazer as nossas necessidades. Nós existimos como igreja para satisfazer a necessidade dos outros. Isso se chama serviço. Eu preciso cumprir o meu serviço aqui nessa terra, o meu ministério. Se eu sou uma pessoa que sei cantar, passe para outras pessoas como se deve cantar, como se deve adorar o Senhor. Se eu sei tocar, passe para outras pessoas. Se eu sei pregar, passe para outras pessoas. Se eu sei ensinar, passe, transfira aquilo que você tem. Isso se chama-se serviço. Cumpra o seu chamado no mundo. E esse é o quinto propósito. Cumpra o seu chamado neste mundo. A palavra do Senhor diz lá em Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Deus, Jesus, me confiou. De testemunhar do evangelho da graça de Deus. A vida na terra não é só youtuber. Cumprir o meu chamado no mundo não é só receber do youtuber. Você precisa ir. A palavra do Senhor diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. A vida cristã não é passiva. Você tem que ser o protagonista da sua história. Cada discípulo, ele tem um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você tem uma missão no mundo. Na sua universidade, lá na sua escola, lá no seu trabalho, você tem uma missão a cumprir ali. O tempo que você ficar naquele lugar, você tem uma missão a cumprir naquele lugar. Nós temos um chamado neste mundo. Por isso que o Senhor diz lá em Romanos 10, 14 a 15, vamos ficar de pé. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? De todos os outros que nós falamos, o serviço, a adoração, esse tem um prazo de validade. Cumprir o meu chamado no mundo, ele tem um prazo de validade.
Porque esse chamado ele só vai ser feito aqui na terra. Quando você for para a glória, não tem como mais. Porque lá no céu, queridos, não vai ser igual aqui na... Tem gente que acha que lá no céu vai ficar a vida inteira sem fazer nada. Não, lá no céu você vai ter alguma coisa para você fazer. Ou você acha que você vai subir para o céu para ficar lá sem fazer nada? Lá vai ter algo para você fazer também, mas vai ser menos pesado do que aqui, né? Mas esse de cumprir o meu chamado aqui na terra, cumprir o meu chamado nesse mundo, só vai ser aqui na terra. Lá não tem como você levar. O que você fizer aqui na terra, você vai levar para o céu, sim. Mas só quando você fizer aqui na terra. Missões e evangelismo é o nosso chamado. Nós somos chamados para ir fazer discípulos de todas as nações. Porque a igreja que vai às ruas é a esperança dos que não vão à igreja. A igreja que vai às ruas é a esperança dos que não vão à igreja. Quem é a igreja que vai às ruas? É você. Você é a esperança daquele teu irmão que está lá drogado. Você é a esperança daquela sua colega que está lá no trabalho precisando de ajuda. Você é a esperança daquela pessoa. Existem 2 regras de ouro que nós temos que entender para os nossos dias. Tudo é para o nosso crescimento. Tudo que acontece nessa vida é para o nosso crescimento. Deus não é contra você não, querido. Porque tem pessoas que acham que eu estou passando tanta retaliação na minha vida, Deus é contra mim. Deus não é contra você. Isso que você está vivendo é um processo de mudança que está acontecendo na sua vida. Tudo é para o nosso conhecimento, para o crescimento, e tudo se discerne espiritualmente. Tudo nessa vida se discerne espiritualmente. Além do material, do físico, tudo é espiritualmente. Tudo você discerne espiritualmente, as coisas que acontecem na sua vida. O mundo não é só físico e material, ele é espiritual. Essa igreja, quando foi colocada nesse lugar, você acha que o inimigo ficou alegre? Ele não ficou, ele ficou triste. Ele lá se estribuchou lá no inferno, porque ele sabia que existiam pessoas aqui neste lugar que precisavam ouvir a palavra de Deus. E que muitos drogados, viciados, ladrões, idólatras, adúlteros precisavam ouvir a palavra de Deus. E que eles iriam entrar por aquela porta e iriam entregar a sua vida para Jesus aqui nesta igreja. A vida com propósito é uma vida para além de si mesmo. Porque a igreja não é o ponto de chega, ela é o ponto de partida. Fecha os teus olhos nesta hora. Fecha os teus olhos nesta hora.